A pergunta desse vídeo é certo a religião se misturar com a política e a política se misturar com a religião? Nesse vídeo a gente quer te responder. Fala gente, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Que bom ter você por aí. E se você tem curtido o nosso material, se você ainda não viu o que a gente já produziu por aqui, quero te convidar a assistir os vídeos que nós já produzimos. Tem muita coisa bacana no canal e tem muita coisa por vir. Portanto, para que você não perca nada do que a gente publica aqui, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações para você não perder nada do que a gente publica, assim o YouTube te entrega, tá certo? Boa! Samuca, hoje a gente vai falar sobre religião e política. Eu queria saber de você o seguinte: existe um limite até onde a religião pode ir, até onde a política pode ir, no âmbito, por exemplo, da religião na política e da política na religião? Com certeza, Will. Muita gente fala, né, que política e religião não se mistura, mas na prática tem muita gente querendo misturar as duas coisas. Isso não é um processo que vem de hoje, na verdade isso é histórico, né? Mesmo nos povos mais antigos você tinha ali, dentro do governo de algumas tribos, enfim, de alguns povos, uma mistura intrínseca da religião com a governança, né? E isso se repetiu ao longo da história e do cristianismo também. Depois de Cristo nós vamos ter ali uma experiência muito forte com a criação da Igreja Católica, que a partir do século IV depois de Cristo, inclusive virou religião oficial do Império, o cristianismo. E a partir daí você já começa a ter uma estrutura, né, que a turma chama de cristandade. Então você começa a colocar a religião cristã como oficial do Império e passa a fazer com que todas as pessoas sejam cristãs por imposição do Império, ou seja, a prática da sociedade, as políticas da sociedade se voltam para aquilo que supostamente, né, faz parte do cristianismo, ou que na verdade são elementos que são de uma estrutura religiosa, no caso católica, cristã. Isso tentou ser quebrado, né, durante a reforma cristã protestante, lá com Martinho Lutero e outros reformadores, apesar de algumas experiências você acumular, que nem é o caso ali da igreja anglicana com Henrique VIII, que ainda se mantinha no poder e por isso fez com que, enfim, essa reforma ela foi causando isso, né? Alguns lugares que deixaram de ser católicos passaram pela reforma, passaram então a ser protestantes, mas você ser de uma religião era uma questão de Estado, não era uma questão de opção de fé. Então o Estado, por ser de uma religião oficial X ou Y, fazia com que as pessoas, seus cidadãos, eram pertencentes daquela religião, né? E aí você tem um problema, porque você começa a fazer com que o Estado, sob uma lógica religiosa, e no nosso caso cristão, tanto católico quanto protestante, uma lógica que não necessariamente tem a ver com os princípios do evangelho que nós seguimos, né? Começa a instituir para as pessoas que elas sigam, seja na sua identidade de fé, ou seja nas políticas que aquele Estado promove, que elas então sejam impostas sobre aquela religião que o Estado está pertencendo no momento, né? Então isso gera uma série de problemas. Com o tempo da história, as sociedades foram avançando para aquilo que a gente entende como Estado laico, né? Que é quando o Estado se ausenta dessa identidade religiosa, né, desse negócio de oficializar o Estado como religioso de uma opção A, opção B, e passa a receber a diversidade e a pluralidade religiosa dentro das suas circunstâncias ali, né? Então isso permite com que os indivíduos passem a ter liberdade nas suas ações e que as políticas não sejam voltadas para aquilo que uma religião pensa que deve ser para a sociedade, mas passa a ampliar o debate para a liberdade humana, sua diversidade e tudo mais. Só que no Brasil, hoje, nós estamos vivendo, assim como em outras nações também, um desafio com essa questão do Estado laico. Essa que foi uma conquista importante, já nós vamos falar mais por que ela é importante, por que nós, evangélicos, precisamos defender o Estado laico. Essa conquista, ela está sendo cada vez mais prejudicada, porque alguns setores têm tentado fazer uma volta da cristandade, colocando uma igreja, agora evangélica, num vínculo intrínseco com o Estado, fazendo até com que as suas políticas públicas sejam voltadas e as suas decisões políticas sejam voltadas para aquilo que essa religião, de alguma forma, pseudo-teológica aí, entende sobre a sociedade, sobre a humanidade, sobre a diversidade das coisas. Então hoje nosso Estado laico está sendo ferido. E isso quer dizer que
que o Estado laico é uma ameaça, pelo que você está me falando, esse movimento evangélico que tenta impor uma religião confundida com a política reage a uma reação ao que eles dizem que é, através do Estado laico, uma tentativa de eliminar a religião cristã, de transformar tudo ou toda a estrutura do Estado, né, o Estado, em um ateísmo, por exemplo. Então, o Estado laico, eu acho que é importante a gente responder nesse vídeo, o Estado laico é o fim das religiões? É não ter religião nenhuma? Jamais, jamais. Não é isso, e muita gente prega isso falsamente. Irmão, se você está pregando isso na sua igreja, se você ouviu alguma liderança da sua igreja pregando isso, denuncie essa pessoa, converse com ela, fala, meu amigo, você está falando errado. Isso daqui você está mentindo, está propagando uma mentira, e a gente já sabe da mentira quem é o pai. Nós vamos tomar cuidado, falar a verdade, ter noção sobre o que a gente fala e não enganar os nossos fiéis, nossos irmãos na fé, propagando essas coisas que não são verdades. O Estado laico, ele é a garantia da diversidade religiosa e não religiosa. Não é a imposição da não religião, é a liberdade para que todas as religiões e a não religião também atuem. Então você tem dentro do Estado pessoas que são cristãs evangélicas, que são cristãs católicas, ou que são espíritas, que são de religiões de matriz africana, ou que são ateus. Então, assim, você tem uma diversidade dentro da sociedade. Para que o Estado possa receber e acolher todas as pessoas sem dar privilégio político para uma ou outra religião, ele precisa ser laico. Então, ser laico não significa ser ateu. Tá? Ser ateu é ser ateu, ser laico é você receber todas a diversidade religiosa e não religiosa da sociedade. Não só receber, como garantir a toda religião o direito de fazer o seu culto seguramente, desde que esse culto não infrinja a lei e o bem comum. Agora, Will, eu vou te perguntar uma coisa. Não é para nós, evangélicos, interessantes que o Estado seja evangélico para que a gente promova toda a estrutura do que a gente pensa de ser evangélico, enfim, para que seja colocadas as coisas de Deus na sociedade, para que seja feitas as políticas de acordo com a nossa moralidade, enfim, de acordo com toda essa estrutura que a gente aprende nas nossas igrejas? Não é interessante para a gente, então, que o Estado fosse evangélico? Não é bom se o Estado fosse de Deus? Então, tem que saber o seguinte, primeira coisa, não existe só um jeito de ser evangélico. De qual jeito você está falando? Porque há vários jeitos de ser evangélico. Aliás, a grande característica do movimento evangélico e da Reforma Protestante é a pluralidade de ser evangélico. Temos batistas, presbiterianos, pentecostais, não pentecostais, neopentecostais. Então, cada evangelho tem um jeito de ser. Qual deles que nós vamos escolher para coordenar o Estado? Começa por aí. Segundo, que quando a gente impõe a religião, como você já bem disse, como você coloca um movimento, que é um movimento religioso, um movimento evangélico, para dominar o Estado, você vai necessariamente sufocar outras religiões. Porque nem todo mundo é obrigado a seguir a nossa religião. Nem todo mundo está obrigado a aceitar aquilo que nós temos como moral, como costume. É nosso. É para nossa fé. Faz sentido para a gente. A religião é sentido. Sentido das coisas, sentido do mundo. Faz sentido para nós, não para essas pessoas. Aliás, militar contra o Estado laico é ir na contramão da reforma. Porque, como já disse o Samuca, a reforma é o ápice, digamos assim, do iluminismo no sentido da separação do Estado da Igreja. É a oportunidade da gente ter um Estado que trabalhe por todos, independentemente da sua fé e da sua crença, desde que trabalhe por todos, até para aqueles que não têm fé, os ateus. Né? Então não é interessante para nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, que o Estado seja evangélico, até porque, para nós, o interessante é o reino de Deus, não o Estado evangélico. E o reino de Deus não é um conjunto, um conglomerado, uma reunião de estruturas de poder. O reino de Deus é serviço. O reino de Deus é a vida fluindo entre as pessoas, na diversidade, na solidariedade. Como diz a Bíblia, o reino de Deus é paz e esperança. É isso que nós acreditamos como sendo a necessidade de trazer para o mundo como um governo divino, digamos assim. Mas não um governo divino com a estrutura que nós temos aí. Um governo divino com o serviço, com a vida das pessoas a serviço daqueles, inclusive, e principalmente, dos que mais sofrem.
Então não é interessante nem para nós e nem interessante para Deus que o Estado seja evangélico. Essa aqui não é a missão que a palavra de Deus deixa para nós. Quando Jesus fala aí de pregar, não é ir de impor, né? Não é isso, não é pra gente impor às pessoas a nossa fé, né? A fé do Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Tem muita gente querendo impor que as pessoas creiam ou criem uma prática moral achando que isso vai colocar elas numa devoção a Deus. Gente, devoção a Deus é viver uma vida dedicada ao amor e à comunhão, à justiça. É a gente poder compartilhar das coisas com as pessoas, fazendo com que as pessoas vivam de forma digna, saudável. Isso é a gente anunciar o evangelho e não a gente criar padrões e costumes para que as pessoas sigam, achando que isso vai fazer com que elas sejam mais ou menos de Deus. Então, gente, quando a gente quer colocar um Estado, a nossa religião no Estado, a gente está a serviço de um projeto teocrático, ou seja, Deus nessa perspectiva que a gente cria, não Deus de forma verdadeira, mas nessa perspectiva que a gente cria no poder. E esse não é a proposta do Evangelho e nem está a serviço do nosso povo evangélico no Brasil. Então isso daqui é um projeto diabólico porque ele fere as liberdades e começa a instituir coisas que não são da parte de Deus para o povo. É muito importante a gente ter esse cuidado. Até porque Deus já tem o seu reino. Exatamente. Deus não precisa de reinos de homem. E Jesus sempre separou as coisas bem. Sim, a Deus aquele Deus e a César o que é de César. Entendeu? Deus não precisa estar no governo mas Brasil. Isso quer dizer, então, Samuca, e nem acima de tudo, viu? Mas isso quer dizer, então, que a gente não precisa, não deve, não pode se envolver com a política? A gente responde isso no próximo vídeo. É isso. Se inscreva no canal, ative as notificações e, para você, é importante você ativar as notificações, é para você não perder a resposta que o Samuca vai dar.